Há claros sinais de mudanças de rotas, de necessidades impostas e de contingências que reivindicam densos movimentos e densos processos de redefinição ontológica nas múltiplas dimensões da vida. Cumprimentando a todos, todas e todes, e trazendo hoje essa reflexão e essa pergunta para a gente poder discorrer aqui, que é a temática do nosso vídeo de hoje. Do que estamos falando quando falamos em transição ambiental no campo dos fundamentos da educação ambiental? Transição ambiental é o título de um ensaio que eu escrevo em dezembro do ano passado, em plena pandemia, em pleno contexto pandêmico, onde realizo reflexões e um convite a pensarmos se estamos, de fato, nesse movimento de transição ambiental pelo olhar do campo dos fundamentos. Gostaria de dizer aqui que não estou fazendo menção a um campo já consolidado de estudos que trate-se da transição ecológica ou agroecológica. Estou fazendo menção em específico do campo dos fundamentos da educação ambiental e de movimentos que venho realizando nos últimos anos sobre esse campo específico de estudo. Num primeiro momento, buscando refletir sobre a transição ambiental, revisito um artigo escrito, que vou percebendo esses movimentos que estão acontecendo, um artigo escrito em 2015, cujo título é A Crise dos Fundamentos da Educação Ambiental. E ali a gente vai densamente lá na racionalidade ocidental grega e vai recuperando, revisitando o conceito da racionalidade na compreensão do Ocidente e como isso vai tendo as suas limitações, as suas crises. É uma ampla discussão onde já se reivindica e já se percebe naquele contexto que nós estamos, sim, num deslocamento. Há vestígios de um deslocamento no campo dos fundamentos da educação ambiental, daquela ciência mais dura e daquela ciência mais positivista, e o apontamento de possibilidades mais ontológicas para pensarmos a compreensão da crise dos fundamentos da educação ambiental, e ali nós apontamos, inclusive, a possibilidade de pensarmos uma racionalidade ambiental pós-metafísica naquele contexto. No segundo momento, o estudo da emergência da compreensão ecológica da ecologia cosmocena também já vai demonstrando a ampliação desse deslocamento, dessa transição ambiental que vai ocorrendo no campo dos fundamentos, como a gente vem pensando. E um terceiro movimento acontece, então, esse segundo movimento acontece em 2016, acontece em 2018 para 2019, que é pensar uma compreensão do que significa uma ontoepistemologia ambiental. Sobre esse assunto, num outro vídeo, a gente vai tratar especificamente de uma ontoepistemologia ambiental, como ela pode oferecer uma nova compreensão de pensar as questões de ciência no campo dos fundamentos e da educação ambiental, uma ontoepistemologia ambiental. Mas hoje, em específico, o que nós queremos trazer aqui é que contornos podem ser apresentados que demonstram que nós estamos transitando no campo dos fundamentos da educação ambiental, estamos realizando a transição ambiental. E esses contornos que ocorrem e que a gente discute no referido artigo, eles apontam para alguns elementos que nós consideramos fundamental. O primeiro deles é a consideração da crise socioecológica, ou seja, a demarcação que a pandemia consegue trazer a partir do agravamento de contextos pré-Covid e que vai demonstrando, sim, o paradigma do modo de produção capitalista demonstra grandes insuficiências e demonstra, sim, o aguçamento, né, da crise, com muitas patologias socioambientais estampadas, principalmente na que diz respeito ao cuidado e à defesa e como salvar a vida. Um segundo aspecto que nós colocamos como contorno dessa transição ambiental diz respeito à
movimentos que percebemos de redefinição ontológica. No contexto da pandemia da Covid-19, as grandes questões de sentido, sobre quem nós somos, para onde nós vamos, qual é o destino dessa humanidade e o destino não mais individual, o destino coletivo, as grandes questões sobre o sentido da vida, quando a vida se tornou ameaçada na dimensão mais radical possível, elas foram trazidas de volta. Então nós estamos colocando e estamos vivenciando que essas reflexões sobre o sentido da vida, reflexões essas mais contundentes, no contexto da pandemia, apontam um movimento de redefinição ontológica sobre as grandes questões do ser e as formas como nós estamos vivendo e estamos também, de certa forma, compartilhando a existência neste planeta. Um terceiro elemento que aponta para a consideração de que nós estamos transitando, né, estamos em transição ambiental, é que sim, nós, de certa forma, com a chegada da pandemia, se aguça mais a demarcação de um novo tempo. Há vários estudiosos que estão falando sobre esse novo tempo, né? E que sim, a pandemia da Covid-19 ela demarca esse novo tempo. Antes nós, no mundo pré-Covid, nós tínhamos essa compreensão. E nós também não estamos, nesse momento, no mundo pós-Covid, estamos em plena travessia. E o fato de estarmos em plena travessia, inclusive na questão da pandemia, vem nos trazendo grandes preocupações sobre essa demarcação. Há alguns estudiosos que, de certa forma, estão batendo o martelo e estão dizendo: entramos, né, adentramos de fato no terreno e na era do antropoceno. Alguns dizem não, mas é capitaloceno. Já discutimos isso em outro vídeo. E alguns dizem realmente os transhumanistas e alguns pós-humanistas estão aproveitando, e a gente tem que se cuidar muito sobre o discurso transhumanista e outras questões que estão emergindo nesse contexto. Então, de fato, o que não se pode negar é que nós estamos num novo tempo, né? E a pandemia da Covid aguça essa questão do novo tempo. A questão que emerge sempre é novo tempo com práticas velhas ou novo tempo com novas práticas no campo ambiental. Uma quarta dimensão que aponta para a questão de que nós estamos transitando é a necessidade de novas aprendizagens. Temos escrito sobre isso em outras obras, temos refletido sobre isso, de que alguma aprendizagem o ser humano tem que tirar, né? A pandemia da Covid-19 nos faz esse convite para repensarmos e também nos traz algumas exigências de múltiplas reaprendizagens. Do contrário, nós cairíamos na teoria da adaptação e voltaríamos, né, às velhas práticas e ao velho normal. Essa também é uma das dimensões que demonstram a necessidade de novas reaprendizagens. Uma outra questão fundamental que nós apontamos, que apontam para a transição ambiental, diz respeito, sim, não há mais como permitir, né? E aí a gente fala, é necessário uma rejeição contundente a todas aquelas práticas necrófilas que negam a vida e negacionistas que negam a vida. A pandemia reforça ainda mais o que nós já acreditávamos. Então, a transição aponta, sim, para posturas em defesas radicais da vida e demonstra de forma contundente o quanto esse modelo necrófilo e negacionista ele impede as potências ou busca mitigar as potências da vida em todas as suas dimensões. O outro ponto que nós destacamos na transição ambiental, reconhecendo que é um movimento, por isso não é algo pronto, não é algo definido, mas movimentos que antes nós já vimos fazendo, que vão se aguçando mais, diz respeito à questão de pensarmos a educação ambiental como uma educação ambiental dos excluídos. Educação ambiental dos excluídos, e essa educação ambiental dos excluídos significa, sim, uma opção muito mais clara na transição ambiental, uma opção muito mais clara por pensarmos como vai ser o mundo pós-Covid, a partir do reconhecimento e dos dados que nós temos da CEPAL, entre outras agências, que dizem que só apenas na América Latina teremos mais de 300 milhões de excluídos de uma população de 650 milhões que temos na América Latina e Caribe. Então, esses dados reivindicam ainda mais uma educação ambiental, não apenas no ambiente inteiro, mas que pense como prioritariamente os aspectos da desigualdade social, o aumento da desigualdade social, da fome, da miséria, da pobreza extrema,
e também uma educação ambiental altamente engajada com a pauta da exclusão, como já estamos vivenciando no Brasil, e não apenas no Brasil, mas em toda a nossa região da América Latina e Caribe e em outros contextos do planeta Terra. Um outro aspecto que a transição aponta como uma necessidade, sim, é a adoção do ecossocialismo como perspectiva, o ecossocialismo e economias populares como perspectiva para o contexto pós-Covid. Quando falamos isso, estamos dizendo que temos que buscar modos de produção que não agridam e que não extingam a vida. E aqui, quando nós pensamos no ecossocialismo e economias populares, nós estamos falando de modos de pensar e de gestar a vida mais comunitário, mais coletivo, com maior preservação e que pense sim na dimensão da alteridade como um reconhecimento em todas as suas práticas, porque essa equação só pode ser resolvida coletivamente de forma mais solidária e de obviamente enfrentando todas as limitações e todas as patologias que o sistema capitalista produz e continua produzindo, porque ele é eficiente e eficaz nessa forma de se readaptar, desde que a economia se preserve em primeiro plano. Um outro aspecto que destacamos neste estudo trata-se de reconhecer, né, o modo de enfrentamento das lutas que nós estamos atravessando a partir de uma perspectiva da ontologia da esperança, aí reconhecendo como nas pegadas de Paulo Freire uma esperança crítica, uma esperança militante. A transição pode acontecer por uma esperança que nos coloca nesse movimento, uma esperança ativa, uma esperança que está sim numa luta permanente, né, no resistir para existir, como descrevemos e desenvolvemos essa perspectiva no referido artigo, no referido ensaio. Também somos chamados e estamos sendo convidados neste momento à adoção de pedagogias, e este é um outro aspecto da transição, a adoção de pedagogias e éticas do cuidado, né, demonstrando sim, a partir da constatação de quanto esse sistema e este modo de produção ele descuida e destrói a vida, como reconhecem os grandes pensadores do ecossocialismo, o capitalismo como um sistema de profunda destruição da vida. Então, neste desenho e nestes movimentos de transição ambiental, a necessidade de pensarmos pedagogias e éticas do cuidado se tornam mais ainda contundentes. Uma outra característica da transição ambiental é sim um convite à abertura para este universo da incerteza. A incerteza, por um lado, pode trazer para alguns muitos conflitos que não estavam acostumados a lidar. Mas a incerteza também abre, e é isso o nosso convite hermenêutico, filosófico, ontológico, que nós possamos abrir nesse contexto da incerteza para possibilidades múltiplas de redesenhar, de repensar e de replanejar a vida no amanhã e no hoje, né, que já está, não apenas se avizinha, mas já está sendo motivo da nossa transição ambiental. É importante também destacar um outro elemento na transição ambiental que nós consideramos fundamental, que é a dimensão ambiental como uma espécie de a priori, né, a dimensão da educação ambiental. Não se trata mais de pensarmos nesse desenho de inserir a educação ambiental, inserir a EA aqui ou acolá, mas do reconhecimento que, a partir da pauta da vida como uma pauta a priori, a partir da pauta do cuidado como um a priori ontológico, nós devemos reconhecer a dimensão ambiental como, desde já, como aquilo que já integra o nosso mundo, a nossa condição existencial, a nossa vocação ontológica. Então, o convite é pensarmos a dimensão ambiental como um a priori em todas as relações socioambientais que nós estabelecemos. Outro aspecto que reconhecemos nessa transição ambiental e que gostaríamos de convidar a todos a transitar conosco é um despertar urgentes, né, para a questão dos valores das relações afetivas. Né? Nós já sabíamos e ficou muito mais reforçado no contexto da pandemia que as relações afetivas precedem as relações conceituais, precedem as demais relações. E nós sentimos, no contexto da pandemia, a ausência de um abraço, a ausência da presença, a ausência de pessoas que se afastaram de nós pelas contingências impostas, né,
por essas perspectivas necrófilas e negacionistas, quantos irmãos e irmãs nossas se afastaram de nós e a gente sequer pôde se despedir. Então fica reforçado ainda mais na transição o quanto devemos cuidar, o quanto devemos não permitir que sejam colonizados, o quanto devemos expandir as relações socioafetivas em todos os contextos nossos do mundo da nossa vida. Um outro aspecto que a transição sugere para nós nesse movimento, e a Covid, a pandemia demonstrou, é a necessidade de buscarmos perspectivas ecológicas e perspectivas ontológicas, teóricas, decolonizantes, né? Perspectivas de decolonização epistemológica. Essas perspectivas podem ser demonstradas na nossa capacidade, na nossa busca por maior autonomia sobre as experiências que nos atravessam, sobre as alternativas que podemos estar buscando para o amanhã que se avizinha. Nesse sentido, tivemos o exemplo de Cuba, que transitou e realizou a sua travessia, está realizando a travessia da pandemia da Covid-19 com muito mais autonomia. Do contrário, nós vimos o quanto a lógica global, globalista, né, essa lógica que busca reunir para definir, buscou e continua ditando rumos, desrespeitando as alternativas individuais, a cultura local, os saberes ancestrais, desrespeitando as vocações e os arranjos, né, que cada comunidade desenvolve e tem a partir da sua vivência e da sua cultura. Então, nós sugerimos nesse movimento de transição, sim, o acolhimento de perspectivas de descolonização epistemológica e valorização de saberes locais que reforçam o nosso pertencimento e os nossos saberes locais e a nossa cultura, né, o nosso modo de ser e estar no mundo. Um outro aspecto que consideramos na transição ambiental significa o reconhecimento dos lugares, dos entre-lugares da pandemia. Nós consideramos que a pandemia da Covid-19 ela mudou muito forte a ideia de espaço. Né? Houve uma transição naquela. Nós herdamos a ideia de tempo de espaço dos modernos, essa ideia de tempo de espaço modernos é muito fixa, e nós promovemos e percebemos que a pandemia mudou. Então, rompe-se a ideia de fronteiras, há também processos de aberturas para outras aprendizagens, mas há também, né, o reconhecimento de quanto a questão espaço e tempo pode ser redefinida. Então, há muitos entre-lugares na pandemia. Agora mesmo a gente se encontra no entre-lugar, porque nós não estamos no mundo pós-Covid e nós não estamos no mundo pré-Covid. Então, experiências outras desses espaços, saberes outros desses entre-lugares da pandemia podem ser aprendidos e assim nós consideramos em processos de transição. O último aspecto que nós definimos nesse artigo e consideramos fundamental é que nós tenhamos, neste momento, através da transição ambiental, uma humildade ontológica para saber recomeçar. Com muita humildade ontológica, com muita abertura compreensiva, com muito diálogo, com muita escuta, que nós possamos estar abertos para esse recomeço, buscando, sim, a partir dessas redefinições ontoepistemológicas, vislumbrarmos horizontes outros, todos eles em defesa da vida. Este é o convite que nós fazemos à leitura do artigo que nós vamos postar na descrição do vídeo. Nós vamos postar o link do artigo Transição Ambiental, né, publicado pela revista de Educação Ambiental da Rede Internacional do Desenvolvimento Resiliente ao Clima, da UniOeste, e lá nós lançamos esse ensaio há um ano atrás, estamos convidando porque é um momento que as coisas ainda permanecem com muitas aberturas, tem muitas frestas e muitas brechas e alguns rasgos ontoepistemológicos que ainda nós vamos, no decorrer de muitos anos, redefinir, principalmente as compreensões de sentido no momento que estamos realizando a nossa travessia. Agradecemos a ampla acolhida que os nossos vídeos estão tendo, agradecemos por você que se inscreveu em nosso canal, convidamos a se inscrever, né, marcar ali o sininho e também
estar dando o vosso like, o vosso joinha, e também compartilhando, né, com pessoas da educação ambiental ou de outras dimensões que gostam da pauta ambiental, porque a pauta ambiental ela não é uma pauta específica, ela é uma pauta que integra a nossa vida como um todo. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Gratidão a todos, todas e todos.